Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Precisamos ser gratos, devemos ser gratos, porque o Senhor nos presenteou com mais esse dia. Aqui está tudo bem, graças a Deus. A nossa leitura de hoje será no livro de Números, capítulos 15, 16 e 17. Nessa passagem nós veremos que a insubmissão à liderança traz consequências danosas, não somente aos rebeldes, mas também àqueles que seguem os rebeldes. Nós podemos ver essa passagem contextualizada também com o Novo Testamento, em Hebreus 3:8 e Judas 1:11. Vamos à leitura de hoje então? Vamos começar por Números, capítulo 15. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas, preparado no fogo, como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes. O ofertante trará para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de bois, jarros da melhor farinha, com 1 litro de azeite, e 1 litro de vinho, como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida além do novilho uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro, ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fordes imolar. Fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vossos descendentes apresentar um manjar preparado no fogo, de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Yahvé valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás: Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão. Fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé
um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações. Será que, quando se cometer algum pecado, sem a deliberada intenção, e este não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto, de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão juntamente com a oblação oferta de cereais e a libação, oferta derramada, de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu, nesse caso, sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante um dia de sábado. Aqueles que o encontraram, recolhendo lenha, levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas, nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu, Yahvé, vosso Deus. Números capítulo 16. A revolta de Corá, Datã e Abirão.
Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo, Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: Ouvi também, ó levitas, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: Não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel. Tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que pode cegar os olhos de toda esta população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: Não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. E Moisés falou a Corá: Tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, igualmente, apresentareis cada um o seu incensário. Assim cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade, e o Senhor preveniu Moisés e Arão: Apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: Ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação
dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão e os anciãos. As autoridades de Israel o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Seol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu, bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor falou a Moisés e ordenou: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizeste perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: ide, saí do meio dessa congregação
e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre os seus rostos em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram, atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Números capítulo 17. O cajado de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles, para cada casa patriarcal, um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi, escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu os encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor, na tenda do testemunho que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim, de fato, o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Então, você leu e ouviu comigo a passagem sobre as rebeliões, né? O fim que deu a essas pessoas. E eu gostaria de pedir que você deixasse aqui o seu comentário. O que você pensa sobre isso, sobre não ser submisso às lideranças? A nossa leitura de amanhã será em Números, capítulos 18, 19 e 20. Eu aguardo você amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente.
Música